Bom dia, hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Prefeitos vêm a Brasília para discutir a reforma tributária com os senadores. O objetivo é buscar um consenso mínimo para a aprovação do texto. Sebrae cria site para tirar dúvidas de micro e pequenos empreendedores sobre pontos da reforma. Projeto piloto do Real Digital deve ser concluído até 3 de novembro. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A reforma tributária volta a ser um dos principais assuntos esta semana no Senado. Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, prefeitos de todo o país estarão aqui em Brasília para participar de sessão temática sobre o assunto no plenário da Casa. No mês passado, sessão igual foi feita para ouvir as reivindicações dos governadores. Eles querem limites para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, autonomia federativa, metodologia e prazo para a transição. E também o dimensionamento e a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional a ser criado. O objetivo das reuniões é buscar um consenso mínimo para a aprovação do texto final. E a reforma tributária não vai impactar apenas estados e municípios. As novas regras serão sentidas também entre os pequenos e médios empreendedores. E para tirar dúvidas e esclarecer pontos difíceis da reforma, o Sebrae desenvolveu um site especial sobre o tema. A linguagem é acessível e troca o economês pelo português, levando informações objetivas e contextualizadas para tirar dúvidas de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O material também esclarece dúvidas sobre fake news relacionadas ao tema. Uma delas é que a reforma vai descaracterizar o MEI e o Simples Nacional e elevar a carga tributária dos microempreendedores. O site pode ser acessado no endereço sebrae.com.br/reforma tributária. E já que o assunto é tributação, vamos falar de créditos tributários. Ao contrário das grandes companhias, as pequenas e médias empresas não têm áreas jurídicas focadas na gestão tributária. Com isso, elas podem estar perdendo muito dinheiro se tiverem créditos a recuperar junto à Receita Federal. E sobre o assunto, vamos falar agora com Michael Soares e Eduardo Bitello, eles que são sócios da MGT, Marpa Gestão Tributária. Eduardo e Michael, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para vocês. Bom dia, Bruno. Prazer enorme estar falando aí. Estamos aí para esclarecer algumas dúvidas e compartilhar um pouco do nosso dia a dia, que é junto às empresas, e ver como a gente pode gerar caixa para elas nesse momento aí de dúvidas e de um novo panorama de reforma tributária. Vou começar com você, então. É comum essas empresas perderem dinheiro por desconhecer que tem créditos tributários a receber? Infelizmente, sim, Bruno. Tendo em vista que dados, que é uma estatística nossa, são editadas 4 normas por hora. Então, são muitas normas para o legislador legislando. E o empresário, quando ele começa seu segmento, ele foca muito mais na venda final do produto, né, do que muito menos na parte tributária. Então, a ideia é que quando o empresário começa, o empreendedor do Brasil, é que o planejamento e a gestão tributária é só para grandes empresas. Isso, na verdade, não é uma verdade, né? Na verdade, o que acontece é que todo mundo tem que fazer uma gestão tributária eficiente, seja ela da empresa do Simples, do presumido, né? Que não são as empresas grandes. Então, a gente tem essa falácia aí, que só as grandes empresas elas seriam o alvo de uma gestão tributária. Na verdade, você ganha no campo tributário as pequenas e médias. Michael Soares, seja também bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Uma satisfação estar conosco, estar com vocês. Para nós é uma honra. Como o Eduardo mencionou muito bem, somos empresários também. E essa complexibilidade desse cenário que nós temos agora diante dessa reforma
mas isso mostra o quanto que cada vez mais nós empresários a gente acaba se reinventando. Então a reforma tributária ela vem, porém aquilo que eu e o Eduardo a gente bate já há quase 8 anos sobre a importância de um bom planejamento tributário e o quanto necessário, que às vezes o empresário se preocupa tanto, como o Eduardo mencionou, na venda do produto final, mas às vezes a margem está dentro da sua própria operação. Então uma forma que você deve sempre enxergar é ver o quanto que você está deixando, né, na mesa e o quanto oportunidade hoje existe para que onde o empresário possa estar buscando um caixa passado e trazer um caixa presente para assim poder investir no seu negócio e cada vez mais fazer o nosso Brasil crescer. Agora, Maicon, é possível sim, tanto o micro quanto o pequeno empreendedor, eles fazerem esse planejamento tributário, como você bem destacou. Aí eu te pergunto, como esses micro e pequenos empresários, eles podem aí reconhecer esse crédito? Como recuperar esse crédito? Bruno, muito bem mencionado, muito bem tocado por você. E isso, na verdade, hoje, através da nossa ferramenta, hoje o empresário, seja do pequeno ao grande empresário, ou seja, do segmento A ao Z, você pode hoje estar buscando isso através do que a legislação prevê, que é os últimos 5 anos, onde você pode estar fazendo uma varredura, né? Ou seja, fazendo uma leitura do seu histórico tributário e trazendo um caixa hoje presente a sua operação. Então, isso hoje possibilita qualquer empresa a trazer esse caixa, que é algo que hoje o empresário, às vezes, acaba indo para uma linha de crédito, acaba buscando hoje uma nova invenção de um novo produto, um novo serviço, e às vezes o dinheiro está embaixo do seu próprio nariz, embaixo dos seus próprios olhos, e a gente está deixando passar isso. Eduardo, qual é o erro mais comum que gera crédito tributário? São vários, né? Mas o principal deles, que a gente sempre coloca, é a empresa nunca fazer uma gestão tributária, nunca ter feito uma recuperação tributária. Então, vamos lá, empresa do Simples Nacional, que seja autopeças, seja aquele segmento do monofásico, essas empresas têm muitas possibilidades, né, de recuperação que são dos Simples Nacionais. Essas empresas recebem da Receita Federal um TED na conta se realmente pagarem devido. Por que isso? Porque o primeiro da cadeia já paga, que é a indústria. Então, todas as revendas, elas não precisariam pagar, né? Então, isso é uma legislação para as empresas dos Simples Nacionais. Então, empresas do presumido do real, né, elas também devem sempre se ater e fazer essa gestão tributária. Tem muita possibilidade na parte do empregado, tem muita possibilidade dos insumos. Até a nova reforma tributária, ela vem contemplando que tudo que tu utiliza dentro da tua empresa para produzir o produto final, você pode criar como insumo. Ou seja, depois até da pandemia, o álcool gel ficou essencial às empresas. Então, todos os produtos que as empresas adquirem, álcool em gel, máscaras, EPIs, todas essas compras geram crédito PIS e COFINS e tu pode abater. Essas empresas acabam deixando essa oportunidade na mesa, né? E essas oportunidades na mesa acabam gerando grande crédito. Porque se tu botar 5 anos para trás, ela volta num valor muito, muito elevado para as empresas e tu corrige daqui para frente, né? Isso é muito importante. Eduardo, no caso da MGT, a empresa chegou a desenvolver aí algum programa específico nesse sentido? Sim, a gente acabou desenvolvendo um software junto aqui à Tecnopuc, né? Por quê? Porque a gente verificou que a tecnologia ela tinha que estar junto e aliado às empresas que fazem a parte tributária, pela complexidade da legislação, porque é colocado e feitas muitas normas diárias, como eu coloquei, são editadas 4 normas por dia, né? Por hora, desculpa. Então, essa complexidade, essa carga tributária, cada estado tem uma legislação específica. A reforma vai tentar isso unificar, né? Porque o Brasil é um país muito grande, de várias particularidades em cada estado. Então, cada estado tem a sua legislação, né? A União tem uma única, mas edita muitas normas. Cada segmento tem uma legislação específica. O pessoal da agroindústria é uma legislação, o pessoal do varejo é outra legislação, o pessoal que importa e exporta. Então, essa complexidade toda, a gente precisou aliar o quê? Um sistema que ele seja rápido, eficaz e que traga um resultado imediato. Então, a gente consegue verificar os últimos 5 anos em 5 dias. Por isso que a gente acabou aliando a tecnologia em favor não só nossa, mas sim do empresário,
para conseguir estar ao alcance, para ele buscar novos mercados e ele ter novas receitas para o seu dia a dia e a sua empresa. Perfeito. Eduardo Bitelo, Maicon Soares, sócios da MGT, quero aqui agradecer imensamente a participação de vocês ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. A gente está levando um pouco mais do que a gente vem aprendendo no mercado junto com os empresários, porque, como o Eduardo sempre fala, a gente está no mercado, então é da necessidade, dos problemas dos clientes que a gente traz as nossas soluções. Então, isso para nós é uma honra estar aqui presente a essa entidade tão respeitada como vocês são. Obrigado também, Eduardo. Um abraço e até a próxima participação aqui conosco. Obrigado, Bruno. Obrigado por participar. E fica a dica que todos os empresários devem sempre rever e olhar a sua carga tributária e buscar algo melhor, porque é aí que pode fazer diferença no produto final, na prateleira do supermercado ou de uma venda. Muito obrigado. E se você ficou interessado em saber mais sobre questões tributárias, a dica é o Tax Experience, evento que reúne os principais nomes do cenário tributário atual para debater as pautas e inovações que podem impactar o futuro do setor. O evento será realizado no Centro de Eventos /Shopping Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 18 de outubro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site taxgroup.com.br/tax-experience. Se inscreva, não perca essa oportunidade. E no próximo bloco, de hotelaria e turismo a equipamentos médicos. São as feiras que acontecem pelo Brasil esta semana. Aguarde para conferir. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Até o dia 3 de novembro deverá estar concluído o projeto piloto do Real Digital. A data está no cronograma do Banco Central. 9 empresas formam um consórcio de soluções financeiras e estão trabalhando no programa. O consórcio conta com um time técnico de 30 pessoas dedicadas às atividades do projeto piloto e no plano de trabalho do Bacen, realizando reuniões diárias de desenvolvimento blockchain e interação com os smart contracts do Banco Central. Confira agora as feiras programadas para esta semana. Na tela! A FEPontal, Feira de Negócios do Pontal Mineiro, será de 21 a 24 de setembro no Parque de Exposições Juscelino Kubitschek, em Itaituba, Minas Gerais. A Expo Cruz, feira que reúne empreendedores de 21 países, acontece de 22 de setembro a 1º de outubro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A Feira Criativa O Balaio, para empreendedores de artesanato, artes visuais, gastronomia, plantas e tudo mais de economia criativa. Bom, a gente teve um probleminha, mas vamos falar agora. O Amaré Fashion, realizado em Goiânia, teve um balanço positivo. Os organizadores divulgaram o resultado. Foram mais de 10 milhões em negócios futuro. O evento é promovido pelo Sebrae e foi realizado no início do mês, durante a Semana da Moda Goiana, e recebeu mais de 15 mil pessoas em 5 dias. Segundo a organização, superou as expectativas. Este ano, com o tema Futuro e Sustentabilidade da Moda, o Amaré Fashion contou com a presença de empreendedores de 14 países e foi além da passarela, com rodada de negócios, lançamentos e ações sociais. Também foi realizado um concurso de estilistas para estimular o empreendedorismo na moda, com a participação de 4 instituições de ensino. E existem muitas maneiras de se começar um negócio. Empreender por necessidade é uma delas. Mas, além de capital inicial, é preciso também muita determinação. Esse foi o tema da palestra de Rick Chester, que, de vendedor de água nas praias cariocas, passou a escritor e palestrante na Feira do Empreendedor 2023 em Curitiba. Vamos conferir na reportagem de André Lage.
Sala lotada e público atento à trajetória de vida do escritor e influenciador digital e palestrante Rick Chester. No palco principal da Feira do Empreendedor 2023, ele contou que o empreendedorismo surgiu em sua vida diante da necessidade. Ao ficar desempregado, buscou a ajuda de um amigo que o emprestou R$10 para comprar água e vender nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O negócio trouxe bons resultados. Começava aí uma história de sucesso nas vendas. A história é igual da maioria, que um cara que luta, que vai em busca daquilo que quer e não desiste e faz a coisa acontecer. Partindo de pouquíssimos recursos, mas respeitando cada degrau, respeitando o processo, tendo muita fé, resiliência, foco, determinação, buscando conhecimento, até que eu tivesse aqui para contar essa história para outras pessoas. Mas é um cara comum, um cara que saiu da base que todo mundo saiu, mas que entendeu algumas coisas e começou a melhorar a si próprio para que ele pudesse alcançar os resultados e ser referência para mais alguns. Em 2018, Rick Chester se tornou conhecido ao lançar um vídeo na internet de apenas 1 minuto ensinando os brasileiros a enfrentar a crise. Depois disso, foi garoto propaganda do Santander e palestrante de Harvard. Lançou 3 livros que alcançaram mais de 12 milhões de exemplares vendidos. E o segredo da prosperidade está na capacidade de acreditar no negócio e não desistir. Eu acho que a galera sempre procura um boom. O que eu tenho que fazer? Não desistir. Não tem ponto alto, não tem segredo, fórmula mágica, varinha de esconder, não existe isso. Isso é uma balela que se conta. Ponto alto é faz o básico, e o básico é o que eu vou falar com essa galera aqui. É não desistir, buscar conhecimento, fazer acontecer. O restante é consequência desses primeiros fatores. O ponto alto é você acreditar e ir em busca. A história de Rick Chester é inspiração para muita gente. Tanto que sua apresentação teve lotação máxima. Diante da situação, alguns admiradores tiveram de assistir ao palestrante em um dos telões do evento. O barbeiro Jonathan Rosa foi um deles. Para ele, a palestra foi uma injeção de ânimo para seguir firme e forte no mundo dos negócios. São coisas que eu vou colocar nos meus empreendimentos que vou tentar, pode ser que não chegue aonde ele chegou. Mas acho que a caminhada, como ele falou, é longa, a gente tem que tentar e não pode desistir, tem que ser persistente. E teve também quem não segurou as lágrimas e se emocionou com a história de quem saiu da extrema pobreza e se tornou um empreendedor de sucesso. Foi muito emocionante para mim ver a história dele e ele motiva e faz com que a gente siga e não desista, não pense em desistir, siga para o próximo nível e bora lá. Escuta só essa história. De um sonho de morar nos Estados Unidos, nasceu um empreendedor. Em menos de um ano, a marca de um doce tipicamente americano caiu no gosto dos brasileiros e o microempreendedor individual já se prepara para se transformar em pequena empresa. A reportagem é de Camila Xavier. Sonho americano que se transformou em realidade aqui no Brasil. Sonho não. Cinnamon Rolls, aqueles pães doces de canela em formato de espiral, com massa de brioche e cobertura glaciada. É de dar água na boca. Luiz Henrique morou 4 meses nos Estados Unidos com os tios, mas com a chegada da pandemia e a alta do dólar, ele teve que voltar para o Brasil. E o sonho de morar no exterior foi interrompido. Para passar o tempo aqui, ele produzia quitutes que aprendeu lá fora. Foi então que começou a empreender com Cinnamon Rolls. Mas os dotes culinários e a visão empreendedora vêm desde criança, quando fazia waffles para vender na escola. Quando eu tinha uns 10 anos, foi a primeira vez que eu tive esse contato com empreendedorismo. Eu comecei a vender waffles na escola, eu acordava bem cedinho com meu pai e a gente fazia os waffles, colocava nos pratinhos, a gente fazia com cobertura de Nutella, leite ninho e levava para a escola e os meus amigos e os alunos lá da escola compravam. E pense num pãozinho trabalhoso de fazer. Os Cinnamon Rolls levam em média 5 horas para ficarem prontos. Aqui a produção é quase diária, de terça a sábado, no período da manhã ou à noite, porque à tarde o Luiz estuda. A quantidade vai depender das feiras e eventos que participam na capital federal, mas em média são produzidos de 100 a 120 Cinnamon Rolls. E ele não está sozinho, os pais sempre ajudam na produção. Meu pai, desde o início, começou me ajudando com as entregas e ele também me ajuda sovando a massa. A minha mãe também nas coberturas, na parte do financeiro. Então a empresa é bem familiar.
Foram 4 meses de teste para chegar à receita perfeita. O João Henrique ajuda o filho, mas o controle de qualidade é feito pelo olhar criterioso do Luiz Henrique, que não deixa passar nenhum defeito. Ele é MEI. Com a venda dos Cinnamon Rolls, a família tira por mês uma média de R$6.000. Com o sucesso do negócio, logo eles terão que migrar para a microempresa. Mas olha, os Cinnamon Rolls não são apenas bonitos de se ver, são também deliciosos. E para se diferenciar no mercado, o jovem empreendedor de apenas 16 anos usou a criatividade para criar coberturas diferentes das tradicionais, que só costumam ter canela em pó e cream cheese. Os sabores salgados são uma novidade e uma adaptação brasileira. Luiz Henrique também cria sabores sazonais e aproveita as datas comemorativas para vender mais. Hoje ele produz mais de 12 sabores doces e 3 salgados. Eu vou criando esses sabores temáticos. Por exemplo, na festa junina a gente faz de churros, pé de moleque, paçoca. Agora nessa época de Halloween, igual lá nos Estados Unidos, eles usam muito um tempero que chama pumpkin spice e abóbora também, muitas bebidas. E aí a gente criou um cinnamon roll com esse tempero e com abóbora, que a gente vai ter agora nessa época. Também no Dia das Crianças, com chocolate, M&M. Nos eventos, o Luiz Henrique tem a oportunidade de incentivar o público infantil a também produzir essas delícias e a ter visão empreendedora desde pequenino. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês sabem. Tá todo vendo? Eu acho muito importante que as crianças e essa futura geração aprendam mais sobre empreendedorismo, que a escola também fale mais sobre isso. O desejo de voltar aos Estados Unidos permanece. Mas antes, o jovem empreendedor pensa em abrir uma loja física aqui em Brasília e só depois expandir a marca e os Cinnamon Rolls Made in Brasil para os territórios americanos. Eu penso em voltar, porque é uma coisa que eu sei que um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Mas é uma coisa mais pra frente, porque eu quero abrir primeiro uma loja aqui e tem esses planos de abrir loja lá. Então eu sei que um dia eu vou morar lá, mas é um plano mais futuro. Da gastronomia a gente vai falar agora de marketing turístico. Usado de maneira correta, ele pode aumentar a visibilidade das hospedagens com foco em sustentabilidade. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto, conversando com a Juliana Camila Coco, ela que é coordenadora de negócios empresariais do Senac de Santa Catarina. Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. O que que seria, Juliana, esse marketing turístico? Então, marketing turístico, né, é a aplicação, né, das ferramentas de marketing, né, do todo o conhecimento de marketing dentro da área do turismo, das atividades de turismo. Então, ter esse conhecimento de mercado, conhecimento de posicionamento, segmentação, é muito importante para esse movimento do turismo, né? E quais são as tendências desse mercado, desse setor, Juliana? Então, hoje o marketing ele vem sofrendo assim um monte de mudanças, né, relacionado muito alavancado pela inteligência artificial, que está muito em alta. Também a parte de dados, né, é super importante hoje dentro do contexto do marketing para que a gente consiga ter melhores estratégias relacionadas ao público, relacionado principalmente também à questão de compra, né, o poder da escolha, o poder da compra, né, as motivações. Então, é bem importante hoje que essas tendências, que muitas delas são fomentadas pelo avanço da tecnologia, sejam implementadas também dentro do contexto do marketing turístico, e não só também para empresas, mas também para cidades, né? Quando a gente fala em marketing turístico, a gente olha também a cidade como um organismo que fomenta toda a atividade de turismo. Então, é importante também trazer esses dois pontos de análise.
E na sua opinião, Juliana, como é que esse marketing impacta um negócio de turismo, principalmente as micro e pequenas empresas? O marketing, ele impacta porque ele consegue te dar uma visão estratégica do cliente, né? O foco do marketing é o cliente, é a venda, é se posicionar dentro do mercado. Então, para micro e pequenas empresas, ter um plano de marketing estruturado, entender como que o cliente efetua suas compras, toda essa jornada, e também quais são os comportamentos dos clientes de determinadas empresas. Hoje, o turismo ele é muito segmentado, então ter esse conhecimento é de extrema importância para um planejamento coerente, um planejamento realístico, né? E é a ferramenta que vai conseguir levar a empresa a acessar os seus clientes, porque é um mercado também muito competitivo. Então, essa diferenciação, ela precisa ser planejada, ela precisa ter um foco hoje também já em sustentabilidade, em experiências, né? O cliente está cada vez mais exigente. Então, para micro e pequenas empresas, entender esse contexto faz com que ela se diferencie dentro de um mercado que é muito competitivo, mundial, né? E nacional também. Aqui, o Brasil, por si só, já é um país que demanda muito de investimentos em marketing. E para os micro e pequenos empreendedores que estão nos assistindo nesse momento, Juliana, quais aquelas dicas para que esses empresários, esses empreendedores possam colocar esse marketing em prática? Eu acho que o marketing, para as micro e pequenas empresas que nos assistem, qual que é sempre, né, uma recomendação? A recomendação é de estar sempre conectado ao seu cliente, né? Hoje nós falamos muito assim que a experiência no turismo ela vende mais, converte mais do que bons spots, né, ou boas imagens no Instagram, porque o turismo ele depende, né, dessa referência do outro, da experiência, é uma das formas que alavanca. Então, ter um bom produto, um serviço qualificado já faz com que o seu marketing seja alavancado de forma orgânica, né, intuitiva, que é considerada aí por muitos o melhor jeito de captar novos clientes e também de reter aqueles que já estão. E também investimentos em redes sociais, né, isso é constante dentro do marketing pelo fato de ser uma área muito imagética, composta por vídeos, composta por fotografias. Então, este universo das redes sociais, para micro e pequenas empresas, é muito importante que esteja fortalecido, que esteja bem trabalhado, para que realmente essas pessoas consigam se conectar com as experiências e fazer, né, o consumo desses serviços. Dicas valiosas para os micro e pequenos empreendedores. Juliana Camila Coco, coordenadora de negócios do Senac Santa Catarina, quero aqui agradecer sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, um bom dia, uma boa semana a todos. Para você também. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 com Sebastião Garcia. Um ótimo dia e uma excelente semana a todos. Eu volto amanhã. Até lá!